nesse vídeo a gente vai falar sobre a Vale e a primeira coisa que eu quero te mostrar é como é que está a cotação da Vale nos últimos anos. Porque, afinal de contas, ela está basicamente nas mínimas desde a pandemia. E com isso, muita gente passou a achar que a ação da Vale é uma armadilha na bolsa nesse momento. Só que, ao mesmo tempo, muita gente coloca a Vale como uma das melhores empresas da bolsa para investir nesse momento. A pergunta que fica é, será que a gente está diante de uma das maiores oportunidades da década, como a Vale já ofereceu no passado, depois de 2016 ali, onde a empresa praticamente só subiu e chegou a valorizar quase 1.200%? Nesse vídeo eu vou te mostrar isso em 3 tópicos. Primeiro, quais são as coisas muito ruins que estão acontecendo com a Vale, quais são as teses otimistas, coisas boas que estão acontecendo com a empresa. E por último, eu vou te mostrar se a Vale é a oportunidade da década. Beleza, vamos começar o primeiro tópico e eu já quero te mostrar aqui o que é que o Banco BTG estava falando sobre a Vale, que fez eles jogarem a toalha e rebaixar o papel para neutro. Antes era compra, eles agora não veem nem compra nem nada, ficou neutro. Só que o BTG foi além disso tudo ainda. Eles chamaram a Vale do que se chama de value trap no mercado. Nada mais é uma empresa que parece estar barata, segundo alguns múltiplos fundamentalistas por trás dela, mas que na verdade escondem um cenário negativo para a empresa em que aqueles fundamentos vão ficar cada vez piores do presente para o futuro. E sendo ainda mais específico para os motivos do BTG fazer essa recomendação de downgrade, como se chama, para a Vale, eles destacaram o endividamento que a empresa ainda apresenta nos casos de Brumadinho e Mariana, lá em Minas Gerais, aliado a um baixo resultado no quarto tri de 2023, que veio sim abaixo do esperado, principalmente quando a gente olha para o lucro líquido da empresa. E aí, para agravar, a Vale passou por possibilidades de intervenções estatais nos últimos meses, mesmo que ela já seja uma empresa praticamente totalmente privatizada. Basicamente, o governo cobrou mais responsabilidade da Vale e que ultimamente a empresa está vendendo mais ativo do que produzindo minério de ferro. Terminou ali com a frase: ela é maior que trabalhe mais. Isso tudo acontece mesmo a privatização da Vale já fazendo mais de 25 anos. Só que a gente precisa lembrar que a União Federal tem algumas golden shares da Vale, que dá o direito ao governo federal a vetar algumas mudanças específicas da empresa, como, por exemplo, mudança de sede, denominação social, liquidação da empresa e separação de ativos como minas e ferrovias. E aí foi por essas e outras que a gente viu um conselheiro da Vale renunciando ao cargo, falando em evidente intervenção política. E a gente olha para tudo isso e vê que o ponto principal é que nem todo mundo tá tão pessimista assim com a Vale. Na verdade mesmo, tem mais gente otimista do que gente pessimista. E a gente vê isso quando a gente observa as 13 recomendações de compra que a empresa tem, sendo só 5 neutras e 1 de venda. E aí tá, se a gente viu a parte pessimista da história, vamos ver a parte otimista, porque aí pelo menos você tem parâmetros de comparação para você mesmo tomar suas decisões. Beleza, como primeiro ponto otimista para a Vale, a gente precisa lembrar que ela é a 4ª empresa de mineração maior de todo o mundo, segundo a lista do mining.com que tá aí na tela para vocês. Isso acontece enquanto ela está presente em vários países. Esse mapa mostra mais detalhes de cada um dos países e a operação da Vale em cada um deles. Então não dá para negar que a Vale é realmente uma gigante do setor de mineração no mundo todo. Ela tem muito lastro para continuar fazendo bem as suas operações. O segundo ponto positivo é ainda mais incisivo. A Vale tem um custo de produção de minério de ferro muito baixo. Esse, inclusive, que foi um dos aprendizados que a empresa teve nos períodos dos anos de 2011 até 2016. Para quem não lembra, desde o começo ali de 2011 mais ou menos até para frente em 2016, as ações da Vale chegaram a desvalorizar praticamente 85% na bolsa. E boa parte disso aconteceu porque a cotação do minério de ferro, que é a commodity atrelada à operação da Vale, caiu pra caramba também. A gente consegue ver isso aqui no preço do minério de ferro de fevereiro de 2011, saindo de um patamar de quase 190 dólares por tonelada, até chegar às mínimas em dezembro de 2015 de praticamente 40 dólares por tonelada. Foi ali naquele momento que os gestores da empresa se viram com apenas uma opção. Já que não dá para controlar o preço do minério de ferro, ele é um commodity negociado em dólar mundialmente. A única coisa que o gestor pode fazer é controlar seus custos. E foi isso que foi feito em uma entrevista com o ex-CFO da Vale, o Luciano Ciani, dada ali em 2018. Ele comenta que viu a companhia perder 75% da sua receita em apenas 3 anos por causa da queda do minério de ferro e que a companhia aprendeu a trabalhar de uma maneira super eficiente e cortar custos. Na época daquela entrevista, há cerca de 6 anos atrás, o diretor financeiro comentou que se sentia confortável mesmo com o minério de ferro se mantendo perto dos 65 dólares por tonelada. E que mesmo assim ele estava gerando mais caixa do que em 2014, quando o preço do minério estava em 97. Com informações como essa, a gente vê o minério de ferro ali cotado a 104, 105 dólares por tonelada nesse momento, a gente entende que está acima do patamar que ele tinha visto lá atrás. E se a gente for olhar para os números da Vale de verdade, para entender se essa eficiência de custos ainda continua, a gente pode olhar para essa DRE dos últimos 6 anos da empresa e comparar aqui tanto a receita líquida quanto os custos que a Vale tem de operação. Dividindo um pelo
outro, a gente vai ter o múltiplo chamado de margem bruta, que nada mais é do que o lucro da empresa pós tirar todos os custos de produção. E o que a gente vê é que de 2018 para cá, esse número com uma certa volatilidade vem se mantendo num patamar próximo a 40%. Que sim, apesar de ter tido um pico ali de 52, 60% em 2021, a Vale hoje segue apresentando um patamar de margem bruta muito melhor do que ela tinha ali em 2014, 2015 até 2016. Então, o aprendizado com a crise ali de meados dos anos 2010 veio. Beleza, a eficiência de custos é a segunda razão de otimismo para a Vale, e a terceira foram os dados mais otimistas trazidos pela China recentemente. Que afinal de contas está todo mundo de olho em como é que a demanda chinesa por minério de ferro mundialmente falando vem se recuperando. E o que foi dito há umas semanas atrás é que a produção industrial e principalmente o setor de serviços cresceram mais do que o esperado. É natural que isso mexa com o preço do minério de ferro, uma vez que a China é a principal consumidora de minério de ferro no mundo. E apesar de ser esperado ainda novas quedas para o minério, o grande ponto é que a cotação da Vale já considera um minério de ferro futuro muito mais barato do que ele pode ficar. Atualmente, a cotação do minério está em torno de $80 por tonelada, já cotadas ali para o final de 2027. E aí entra a discordância de vários analistas que esse preço do minério de ferro está levando muito pessimismo em conta. E que, na verdade, a expectativa é que o preço do minério de ferro fique por volta de $90 no longo prazo, o que traria mais receita para a empresa, trazendo otimismo para a Vale. E aí fica a pergunta que a gente precisa responder. A Vale é a oportunidade da década na bolsa? Será que a gente vai ver algo parecido com o passado? Mais de 1000% de valorização? Eu vou te mostrar isso baseado em números, mas antes eu quero te fazer um alerta muito importante. Independente de qualquer coisa, a Vale não é uma oportunidade para 3 tipos de investidores. O primeiro tipo são aqueles investidores que estão investindo para um plano de curto prazo, para comprar uma casa nos próximos 5 anos, para pagar um casamento daqui a 2, 3 anos, ou até para pagar a universidade do seu filho nos próximos anos também. Se o seu caso for algo parecido com isso, em que você vai precisar do dinheiro nos próximos 5 anos, você nem deveria estar assistindo vídeo de ações na internet. E eu vou te mostrar uma simulação aqui para você entender. Volta para a Vale ali no período entre 2011 e 2016, em que foram 5 anos de investimento. Imagina uma pessoa que colocou R$100 mil ali de investimento inicial nas ações da Vale e seguiu aportando R$2 mil mensalmente. No final do período ali em janeiro de 2016, 5 anos depois, essa pessoa viu todo o patrimônio dela valer apenas R$83 mil, mesmo ela tendo desembolsado 218 mil nesse período. Ou seja, num período de curto prazo, até 5 anos, qualquer coisa pode acontecer. Agora, para quem pôde esperar com esse dinheiro investido e seguir para completar uma década de investimento na Vale, os mesmos R$100 mil com R$2 mil de aportes se transformaram em mais de R$1.060.000 no final do período de 10 anos. Aí sim, multiplicando o capital dos investidores por mais de 3 vezes nesse período. Então, se o investimento não for para o longo prazo, não faz sentido em nenhum momento a Vale ou qualquer outra ação da bolsa. Segundo tipo de investidor é aquele que foca sim no longo prazo, mas que por perfil pessoal decidiu investir tudo em renda fixa e montou uma carteira de investimentos tipo essa que está balanceada aí na sua tela. Esse é o tipo de investidor que prefere ver o dinheiro dele subindo um pouquinho todos os dias e nunca caindo. Tá tudo bem também, tem muitas formas de ganhar muito dinheiro com a renda fixa, mas esse tipo de investidor não tem que estar pensando em ações e essa não é uma oportunidade para ele. Terceiro tipo de investidor, aquele cara que pensa no longo prazo, tem uma parcela da sua carteira que investe em ações, mas não tem espaço para investir mais em ações. É o caso de uma carteira como essa do modelo arrojado, que o cara quer ter 25% em ações do Brasil. Se ele já tiver 25% ou mais, a Vale também não é uma oportunidade para esse cara. Eu estou te trazendo esses pontos aqui por uma razão muito simples. A única coisa que você consegue controlar como investidor é a tua estratégia para selecionar teus ativos da tua carteira e para montar a tua carteira de investimento. Mas nunca controlar os preços do mercado. Porque, afinal de contas, a Vale já era uma das empresas mais baratas do mundo lá em 2012. Já tinha muita gente falando sobre isso. Só que, de novo, de 2012 até 2016 foram 4 anos que a empresa mais barata do mundo seguiu caindo até voltar a se valorizar. Os preços nunca estarão no seu controle. Por isso que, sabendo que a única coisa que está no teu controle é a tua estratégia, é mandatório que você tenha uma boa estratégia de carteira de investimento. E não somente focar na próxima ação, no próximo CDB, no próximo COI. Pensando nisso, se você quiser aplicar uma estratégia validada, já testada no passado, ou ter uma segunda opinião de um profissional do mercado financeiro para saber se você está investindo bem, com base nas suas ideias de investimentos ou do seu assessor de investimentos, é só você preencher esse formulário aqui para participar de uma análise gratuita da tua carteira. Um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor vai entrar em contato contigo numa reunião de 1 hora. Tudo gratuito, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Por fim, feito todo esse disclaimer, vamos olhar para o preço da Vale nesse momento. O que a gente vê atualmente é a Vale com uma geração de caixa medida pelo EBIT de 65 bilhões nos últimos 12 meses, que é o ano de 2023, enquanto está com um enterprise value
ou um valor de firma de 332 bilhões de reais. Isso coloca a Vale como a 7ª empresa mais barata da Bolsa do Brasil nesse momento, com mais de 20% de earning yield. E é justamente por estar entre as 20 empresas mais baratas da Bolsa que sim faz sentido para quem foca em uma estratégia de ações baratas. E para você entender melhor ainda por que eu foco nesses múltiplos que eu acabei de te mostrar, nosso time escreveu um e-book te explicando isso e revelando mais 10 ações que estão muito baratas nesse momento. Clica aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo para baixar gratuitamente. Se você chegou até aqui e quer continuar aprendendo no YouTube, você precisa ver esse outro vídeo aqui que eu te revelei os motivos que a Louise Bassi comprou essas duas outras empresas da bolsa. Teve pelo menos uma informação que fez sentido para você aqui hoje, deixa o like, se inscreve no canal se tá vendo que eu tô esperando no próximo conteúdo.